Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz por estar aqui hoje, pela primeira vez, como disse o pastor Esquival, pela primeira vez trazendo a palavra. Alguns irmãos talvez já me viram aqui alguns dias atrás. Eu estou sempre por aqui agora, desde o ano passado, quando, através do pastor Esquival, eu conheci o pastor Ilquias e nós firmamos uma aliança, um compromisso de cooperação. Logicamente que nesse compromisso nós somos mais abençoados, né? A Igreja Batista aqui de Caldas Novas é uma igreja que tem uma estrutura muito grande, vários departamentos, ministérios. Tem sido bênção na nossa vida. E eu estou muito, muito feliz por estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus para os meus irmãos aqui de Caldas Novas. Amém? Irmãos, antes de trazer aqui a palavra, como o pastor Esquival pediu, né? Eu quero aqui me apresentar para aqueles que não me conhecem ainda. Hoje, esse mês, nas igrejas batistas, né, da Convenção Batista Brasileira, estão trabalhando o tema família. E nós estamos aqui para falar sobre família. Famílias edificadas, né, famílias inabaláveis, melhor dizendo, edificando famílias inabaláveis. E eu quero apresentar aqui a minha família. Fica de pé, por favor. A Nayara, minha esposa, a minha filha Ana Laura, é a caçula, e o João Marcos é o meu filho do meio. Tem outra filha que não está aqui, aqui já está aqui, né? Então está ali, ó, o João Marcos, a Ana Laura, a caçula, a minha filha primogênita, primeira, a Laura Osana, que mora nos Estados Unidos hoje. Pode sentar, obrigado. A minha digníssima está descabelada aqui, porque nós gostamos de andar no meio do mato, né? Essas trilhas, essas coisas assim, é com a gente mesmo. E eu aqui, olho verde, mas não adianta, como diz um parente meu, não adianta ter olho verde se é feio. É igual o feriado que cai no final de semana, não adianta nada. E eu queria mostrar aqui, eu passei para o pessoal da mídia, eu e minha esposa, quando nós nos conhecemos. Se tiver aí, aqui, ó. Nesse tempo nós ainda não éramos crentes ainda, né? Foi um dos nossos primeiros encontros, né? Eu fui buscar ela na casa dela para a gente dar um passeio. E, posteriormente, isso foi 28 anos atrás, viu, irmãos? 28 anos atrás. É muito tempo, né? E, posteriormente, nós nos casamos no ano de 2000, portanto, há 25 anos atrás. E daí para frente, seguimos a nossa vida, entregamos a nossa vida a Cristo, tivemos os filhos que nós já apresentamos aqui, não somente filhos, mas também nós já temos 2 netinhos, que se for possível, aqui a família, está ali o meu genro, o primeiro, né, da esquerda de vocês, para a direita, o meu genro, meu neto, Daniel, minha filha Laura Osana, eu, minha esposa, Ana Laura e o João Marcos. Os que moram conosco, a Ana Laura está tocando teclado na igreja, servindo a Deus no Ministério de Louvor, e o João Marcos é baterista desde os 3 anos de idade, também servindo a Deus ali na Igreja Batista de Marzagão. E aqui estão os netos, é o Daniel, né? E a Rebeca. Rebeca tem poucos meses de nascimento. Amém, meus queridos? Então, está aqui, já apresentei minha família, né? Que é o bem mais precioso que eu tenho na minha vida, é a minha família. E eu acredito que de cada um de vocês que estão aqui também, vocês pensam da mesma forma e consideram e valorizam a família de vocês como o maior bem que você tem aqui na terra. Meus amados, eu estou alegre pelo convite de estar aqui, mas eu não vou negar, pastor Esquival, que, como sempre, eu fico um pouco apreensivo, porque é uma responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus, né? É um privilégio muito grande, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque eu entendo que nós, pregadores,
Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. É um ofício, talvez, um ministério, um dos mais difíceis que tem sobre a terra, é de pregar a palavra de Deus. Porque você tem que viver aquilo que você está pregando. Se você não viver, você é uma pessoa falsa, é uma pessoa hipócrita. E nós o fazemos com muito zelo, pastor Esquival, com muito temor, com muito zelo. Porque se eu for falar de amor, eu tenho que viver amor, né? E se eu for falar sobre família, eu tenho que viver a minha família, eu tenho que, vamos dizer, honrar a minha família, né? Eu tenho que ter a minha família como algo precioso, como eu disse aqui, né? Então, eu estou aqui com muito temor, com muita responsabilidade para falar sobre família. E eu quero convidar vocês, quem quiser ou puder, eu acredito que vai ser lançado aqui no telão, o texto bíblico de Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27 apenas. Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, está sendo usado pela convenção, né? Nesta jornada de 31 dias, orando, intercedendo pelas famílias. E o texto, se não me engano, o texto base é esse também. Amém? Podemos ler, igreja? Diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Porque, o que, igreja? Porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Só uma oração rapidinho. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante da sua palavra, que é santa, bendita e eficaz, que fala ao nosso coração. Pedimos a sua direção, ó Deus, para transmitir a sua palavra, para falar à igreja do Senhor. Pai, eu te peço que tudo que eu disser aqui nessa noite seja para a glória do nome do Senhor e para a edificação da sua igreja, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, eu tenho observado, às vezes até assustado, nesses últimos anos, o quanto as coisas têm se modificado, e de uma maneira muito rápida, o mundo está evoluindo. Eu não sei se vocês têm também observado, têm tido essa impressão que nos últimos anos tudo tem evoluído de uma maneira muito rápida, muito dinâmica. Eu tenho 4,7 minha idade. Eu sei que parece que eu tenho muito mais, né? Eu não sei qual é a fonte que o pastor Esquival bebe, pastor Ilquias, que, por incrível que pareça, irmão Glauber, eu sou mais novo do que os dois. Mas você olha para um Esquival desse aqui, você não fala que ele é mais velho do que eu, hora nenhuma. Muito menos o pastor Ilquias. Eu tenho 47 anos de idade e eu acredito assim que eu tenho idade suficiente para observar e fazer algumas análises da vida como um todo, fazer observações. Eu gosto muito de observar. E, pastor, eu sou do tempo, essa geração minha, essa geração nossa, é uma geração única, porque, vejam bem, eu sou do tempo do disco vinil. Quem mais aqui é do tempo do disco vinil? Quem lembra? A turma boa, né? Esses aí são corajosos, porque disco vinil,
a minha filha está olhando para a minha esposa ali perguntando: o que é isso? Irmãos, eu acompanhei o disco vinil. E quem acompanhou, o pastor, o disco vinil não tem menos de 40 anos de idade. Fato é. Eu acompanhei a transição do disco vinil para fita cassete. Eu acredito que muitos aqui sabem o que é uma fita cassete. Muitos já usaram a fita cassete, aquelas que embolavam, de vez em quando tinha que pegar uma caneta, torcer, rodar, né? Acredito que alguém aqui já teve um Walkman. Alguém já teve um Walkman? O pessoal mais não sabe nem o que é o Walkman. Aí, ó, estou falando coisa aqui que, né? Quem sabe o que é um Walkman? Muita gente sabe, né? Esportes. Você pegava uma fita cassete, punha dentro do Walkman e colocava aqui e saía todo invocado na rua, exibindo o seu Walkman com fone de ouvido, né? Posteriormente veio, você já fez isso, né, pastor? Posteriormente veio aparelhos de MP3 e, enfim, chegou onde nós chegamos. Isso, muitas vezes, nos assusta, porque ficou tudo isso para trás de uma maneira muito rápida. E quando se fala em família, eu observo também que muitas coisas mudaram rapidamente. Muito no que diz respeito à família, muitas coisas mudaram no relacionamento, principalmente no relacionamento familiar. Eu sou do tempo que a mãe falava por telepatia. Tem mais alguém que é desse tempo aqui? Deixa eu ver. Vocês vão entender o que eu estou falando. São poucos, mas vão entender. Porque era assim, não tinha esses recursos tecnológicos que nos distrai hoje. Era conversa, papo reto, olho no olho. E chegava a visita na minha casa, eu e meu irmão, a gente queria chamar atenção, ia para a sala e começava ali, entrar na conversa dos pais, muitas vezes, né? Fazer graça, e a minha mãe, ela só olhava assim, ó. Eu já entendia perfeitamente o que ela estava me falando. Dá licença dessa sala aqui agora, senão depois você vai ver. Se ela olhasse para mim firme assim nos olhos, de frente assim, ela falava: fique esperto, porque senão depois nós vamos ter uma conversa, né? E muitas vezes, se ela olhava para mim com o olho meio fechado, eu já sabia que depois eu ia apanhar. Esse era a maneira como a gente conversava, interagia há uns anos atrás. E isso fala de respeito. Vocês estão entendendo, igreja? Isso fala de respeito, de consideração. E eu observo, irmãos, que muito tem se mudado. Eu não sou psicólogo, como aqui na igreja tem um pastor, Ilquias, que na minha cidade é conhecido como o melhor psicólogo que tem em toda a região. Não sou psicólogo, não sou especialista, mas eu observo que as coisas estão evoluindo e muito está mudando no âmbito familiar. As coisas estão mudando de uns anos para cá. Vocês entendem isso, igreja? Vocês percebem isso também? Que muita coisa está mudando? Eu falei da minha época. Hoje eu vejo filhos gritando com os pais. Alguém já viu? Filho gritando com o pai. Filho xingando os pais. Filho até mesmo batendo no rosto da mãe. Eu fico tranquilo para pregar aqui porque eu não conheço quase ninguém da igreja. Não conheço quase ninguém, a não ser o pastor, os pastores. E se tem alguém que passa por isso, sinto muito. Mas é o que eu observo hoje em dia, filhos batendo na mãe, e às vezes a mãe: meu filho, não faz isso com a mãezinha e tal.
Isso vai crescendo, uma criança sem limite, uma criança sem respeito com os pais. E como o pastor Esquival já disse em suas pregações, filho que não respeita o pai e a mãe, não respeita ninguém lá fora. E nós vemos uma violência generalizada. Dias atrás eu vi uma notícia de um filho adolescente que matou uma mãe porque ela restringiu o uso do celular. Matou a própria mãe por causa de um aparelho celular. Meus irmãos, se isso não nos chamar atenção, alguma coisa está errada. Porque eu percebo que as coisas vão acontecendo numa velocidade tão grande que passa a ser normal para muitos, mas não é normal. Pensa bem, um adolescente matar a própria mãe. Semana passada, aqui em Buriti Alegre, a cidade pertinho da nossa cidade aqui, uma mãe matou um filho de 14 anos de idade. Uma mãe matou o próprio filho. Então, igreja, nós pensamos, o que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo? O fato é que todos nós temos família e para nós cristãos esse é um assunto muito caro para nós, família. Sabe, porque nós sabemos da importância da família para o bom desenvolvimento, que seja pessoal, espiritual ou social para todos. A família, ela tem um papel importante, fundamental na vida de qualquer pessoa. Amém, igreja? Então, diante de todos os desafios atuais, como edificar e manter uma família inabalável? Os desafios são muitos, os desafios são grandes, porque muitas coisas, muitas ideologias, as artimanhas do inimigo, infelizmente, muitas vezes têm entrado até dentro da igreja. Infelizmente. E o texto lido aqui, igreja, fala de duas casas que enfrentaram tempestade, vento forte, mas apenas uma permaneceu. Amém? Duas casas enfrentaram as mesmas condições climáticas: tempestade, vento forte, enchentes e tudo mais que poderia combater contra aquelas casas, veio de forma natural, combatendo contra aquelas casas. Porém, somente uma permaneceu, aquela que foi edificada sobre a rocha. Amém? Igreja, eu quero dizer algo importante aqui. Não existe família perfeita. Amém? Nem na Bíblia, pastor Esquival. Você pode pesquisar na Bíblia. Nem a família humana de Jesus foram perfeitos. Não existe, primeira coisa, não existe família perfeita. Toda família está sujeita e passa, e se não passou, infelizmente passará por tempestades, por vendavais, por enchentes, coisas que vão combater contra a sua casa, contra a sua família. Agora, a questão é, como nós vamos reagir diante desses ventos, tempestades que vêm para destruir as famílias? E aqui eu quero destacar o primeiro fundamento para uma família inabalável. Primeiro fundamento: observar a palavra de Deus e seus princípios. Amém? É o primeiro fundamento para uma família inabalável: observar a palavra de Deus e os seus princípios. Salmo 127, versículo 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Entendam uma coisa, igreja: quem edifica, quem fortalece, quem abençoa uma família, quem sustenta uma família, quem preserva uma família de pé, é o Senhor.
não é o seu conhecimento intelectual, não é o seu dinheiro, que muitas vezes ajuda sim, mas entenda, é buscando a Deus de joelho, em oração, é intercedendo pela sua família, é falando da palavra de Deus, é orando, é vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus. Este é o primeiro fundamento, é o primeiro alicerce para você ter uma família inabalável em meio a um mundo pós-moderno, vamos dizer assim. Nós já estamos vivendo um mundo pós-moderno, nem moderno mais, pós-moderno. Muita coisa mudou, muita coisa está mudando, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Os princípios de Deus para a família, eles não mudaram. E se você quer ter uma família inabalável, você precisa manter os princípios de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. E aqui eu quero falar rapidamente sobre princípio, porque os princípios de Deus, quem criou a família foi Deus. E os princípios de Deus, eles são para o homem, para a mulher e para os filhos. E o primeiro princípio que eu quero destacar aqui é para o homem. O Salmo 128, ele é o retrato de uma família abençoada. Não tem ali foto, mas se você ler o Salmo 128, você vai ver ali uma família abençoada. E ele começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Então, um princípio para que um homem seja abençoado, para que um lar comece a ser abençoado, é necessário que tenha um homem que teme a Deus. Como diz a palavra, teme a Deus e anda nos seus caminhos. Homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Igreja, alguns de nós, eu fui criado onde tinha uma cultura na minha cidade pequena, interior. Morei ainda pequeno também, criança, no estado do Pará. Meu pai comprou uma propriedadezinha, a gente morou alguns tempos lá e a gente observava. E nós fomos criados em uma época em que o machão, a figura do machão, o homem machão, era aquele que bebia todas, irmão Glauber, né? O brabão, o machão, ele bebe todas, ele fica com muitas mulheres, ele briga, não tem medo de briga, se for preciso ele mata. Essa era a figura do machão, que eu conhecia muitos anos atrás. Vocês estão me entendendo? Machão tinha esse perfil. Uma pessoa que bebe todas, que sai, que vai para a rua, que prostitui, que briga, que não tem medo de nada nem de ninguém. Porém, biblicamente, esse perfil de homem machão, e eu vou dizer para vocês, biblicamente, este é um covarde. Não é um machão. O verdadeiro machão na Bíblia, ele coloca Deus em primeiro lugar. O verdadeiro machão na Bíblia é aquele homem que ora e consagra tudo que ele tem ao Senhor. É aquele que levanta cedo para trabalhar, para prover o alimento para a sua família. Que muitas vezes não é visto, muitas vezes não é compreendido, mas assim como a mulher muitas vezes é honrada, nós honramos. O homem também, que é um homem de Deus, que é o verdadeiro machão, ele precisa ser reconhecido e honrado, porque ele passa por muitas lutas, ele passa por muitas privações, por muitas dificuldades, em prol da sua família. O verdadeiro machão, segundo a Bíblia, ele cuida da sua família, ele protege a sua família, ele não tem medo e nem vergonha de falar de Jesus para as pessoas que estão lá fora.
Esse é o verdadeiro machão, segundo a Bíblia, segundo a minha visão, segundo a minha ótica de Bíblia. Eu identifico esse perfil como verdadeiro machão, aquele homem que mesmo passando por lutas, por dificuldade, ele não abandona a sua família, ele continua lutando, continua orando, buscando a Deus pela sua família. Igreja, tem muitos machões lá fora, segundo o conceito que eu falei para vocês, mas esses machões, essas pessoas que se dizem corajosas, eles são machões para muitas coisas, mas não é machão para obedecer à vontade de Deus. Sabia? A Bíblia conta a história de Moisés. Moisés, ele já era príncipe no Egito, e ele saiu uma vez para ver o seu povo hebreu, e viu ali 2 jovens brigando, um egípcio ali brigando, maltratando um hebreu. O que Moisés foi lá e fez? Alguém sabe dizer? Ele teve coragem para matar um egípcio. Para matar alguém não tem que ter coragem, igreja? Sim ou não? Moisés falou: ei, peraí, está errado, esse cara aqui está maltratando o meu povo. Foi lá e não pensou 2 vezes, matou um egípcio. Vida que segue. Aí um pouquinho mais para frente, Deus chamou ele, falou: ei, Moisés, vem cá, eu tenho um projeto aqui, eu tenho um plano para você, só me obedece, faz o que eu falar para você fazer. Eu vou te falar mais ou menos o plano aqui. Eu quero que você vá até Faraó tirar o meu povo do Egito. O machão tremeu as pernas. O machão teve medo, gaguejou e pediu várias vezes para Deus chamar outro que ele não. Vocês estão entendendo, igreja, que tem machão para muitas coisas lá fora, mas não é machão, não é corajoso para obedecer a palavra de Deus. É por isso que os homens de Deus têm que ser respeitados, têm que ser honrados, porque são machos de verdade, pastor Esquival. São machões. Porque para andar com Jesus, para obedecer a Deus, para pregar a palavra de Deus, tem que ser macho de verdade. Então uma família abençoada, ela começa com um homem temente a Deus. Amém? Você tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão de caminhar com Deus, de entregar sua vida, entregar o governo da sua vida, sua casa para Deus? Faça isso, meu querido. Você vai dar uma prova de que você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa valente, você será conhecido como um homem de Deus, o seu nome será conhecido lá no céu. Não adianta ser bravo aqui na terra, ser valente, ser machão e ir para o inferno, se morrer. Ainda sofre muito aqui na terra. Igreja, então, em primeiro lugar, um homem que teme a Deus. Em segundo lugar, eu não vou falar muito, eu vou abreviar, porque essa igreja aqui é uma igreja que tem priorizado muito família, que tem trabalhado. A gente vê a UDF, minha esposa formou aqui na UDF, e eu não vou falar, tudo que eu estou falando aqui, igreja, não é novidade nenhuma para vocês. Essa igreja é muito bem instruída na palavra de Deus, né? Tantos cursos, tantas pregações, vocês estão de parabéns com os pastores que vocês têm aqui, que os instruem muito bem na palavra de Deus. Então, pode ter certeza que eu não vou trazer novidade nenhuma, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para surtir o efeito no qual ela foi lançada. Se você perguntar para mim o que eu jantei na quarta-feira passada, eu não vou saber. Se você perguntar para mim o que eu jantei no sábado passado, eu não vou saber. O que a minha esposa preparou, o que eu comi, mas eu sei que naquele dia aquele alimento para mim foi muito importante para me alimentar, para me nutrir, sabe? E a palavra de Deus é assim. Daqui uma semana talvez você não vai lembrar de nada do que está sendo pregado aqui, mas hoje essa palavra é um alimento para você, para a sua alma, que Deus está te alimentando hoje aqui. Então, meus queridos,
Em segundo lugar, é necessário uma mulher sábia. Um homem temente, mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, os princípios, eles têm que permanecer. Um homem temente a Deus, uma mulher sábia. Pastor, uma mulher sábia é aquela que ora pela sua família, que abençoa a sua família. A mulher sábia é aquela que incentiva todos dentro da sua casa a buscar a Deus. É aquela que incentiva o seu esposo. Quando se tem uma mulher sábia dentro de casa, tudo fica melhor. O ambiente fica melhor, porque a mulher, ela é responsável pela paz e pela edificação do lar. E me vem aqui na memória desta igreja aqui, uma mulher que me chamou a atenção pela sua sabedoria. A esposa de um amigo meu, não vou falar o nome dele, mas eu conheci esse irmão tempos atrás. O pastor Esquival conhece também. São tantas famílias que a gente vai conversando, vê assim a participação do pastor Esquival, ajudando, dando suporte, orando, né? E essa família é uma delas. Um homem que completamente afastado da presença de Deus, fazendo coisas absurdas, coisas que tudo que vinha à sua cabeça, coisas erradas, não vou citar aqui, mas uma vida completamente fora da presença de Deus, da vontade de Deus. Mas a sua mulher orava, a sua mulher profetizava. Tinha dia que realmente ela ficava brava com ele, né? Porque também ninguém aguenta, né, certas coisas o tempo todo. Mas sobretudo ela orava e abençoava e decretava a bênção, a transformação na vida do seu marido. O pastor Esquival deve saber de quem eu estou falando. Hoje é um homem de Deus. Hoje é um homem transformado, um homem de caráter, um pai abençoado, um empresário aqui nessa cidade, uma pessoa que abençoa a obra de Deus, que abençoa o reino de Deus. É uma pessoa, igreja, que você olha assim e fala, você tem prazer de estar próximo a ela. É uma família que você olha e fala, que família abençoada, que família feliz. Mas se no começo não tivesse tido ali uma mulher sábia, para cuidar daquele homem, para orar por ele. Quando muitas vezes ele chegava bêbado dentro de casa, ela punha a mão na cabeça dele, mesmo bêbado, ela orava, abençoava, profetizava sobre a vida dele. Vocês estão entendendo, igreja? Cada um tem o seu papel no contexto familiar. Cada um, Deus estabeleceu princípios para serem praticados, para serem vividos, para que a família viva bem. Irmãos, quando as coisas vão bem dentro de casa, tudo vai bem. O homem, ele sai para trabalhar, ele trabalha lá fora. Às vezes é um patrão chato, é um patrão enjoado, é um atribulado enviado do inimigo para te encher as paciências. É tanta situação que o homem passa às vezes e vice-versa, porque a mulher também saiu para trabalhar. Então, irmãos, você enfrenta tantas guerras lá fora e é tão bom quando você está ali enfrentando uma guerra, mas você sabe assim, daqui a pouco eu estou na minha casa, daqui a pouco eu estarei com a minha família, eu estarei com a minha esposa, eu estarei com os meus filhos. O homem que tem uma mulher sábia, um homem que teme a Deus, um homem que tem filhos obedientes, é um homem feliz. É por isso que a palavra diz, feliz ou bem-aventurado o homem que teme a Deus. E a palavra vai dizer também sobre filhos obedientes. Efésios 6. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Entendam, jovens, filhos, ninguém ama mais vocês do que o seu pai e a sua mãe. Ninguém ama mais vocês do que seu pai e sua mãe. Acredito que não. O mundo, ele pode até te ensinar, mas de uma maneira que vai te machucar, que vai te humilhar, vai te envergonhar. Tinha uma jovem na nossa igreja, ali em Marzagão, uma bênção na casa de Deus,
começou a enturmar com pessoas fora da igreja, e achou que estava bom demais, começou a conhecer muitas coisas, e não voltou mais para a igreja. E a gente via ali algumas fotos, algumas postagens, pensando, meu Deus, que rumo essa menina está tomando, que caminho que ela está tomando. E isso foi há alguns anos, 3, 4 anos. Recentemente ela me procurou, pastor, ora por mim. Eu quero voltar para a casa de Deus. Eu estou me sentindo humilhada. Eu estou machucado, o mundo me machucou. O mundo, ele me humilhou, ele me envergonhou. Eu não vou dizer que enganou porque ela sabia, porque a gente falava, a gente pregava. Sabe? Então, jovem, obedeça a vossos pais. Resumindo, princípios para a família. Homem que teme a Deus. Mulher sábia. Filhos obedientes. Amém, igreja? São os princípios que Deus estabeleceu para a família. Em segundo lugar, um fundamento para ter uma família inabalável. Logicamente, eu poderia falar muitos outros, igreja, como o amor, como o respeito, mas eu quero só mais 2 aqui rapidamente, que Deus colocou no meu coração. Segundo fundamento para ter uma família inabalável, comunicação e discipulado entre a família. Amém? Comunicação e discipulado. Eu apresentei a vocês aqui meus filhos. Minha filha mais velha, eu batizei antes dela casar. O João Marcos, eu batizei ele na pandemia, em 2020. E a Ana Laura, todos foram discipulados por mim. Ela foi batizada ano passado, atrasado, né? Então, assim, igreja, é necessário os pais conversar com os filhos dentro de casa. É necessário os pais saberem como estão seus filhos dentro de casa. É necessário o pai olhar no olho do filho e saber, ei, como você está? O que você fez hoje? Com quem você esteve? Eu estou falando isso aqui, irmãos, eu fico lembrando da minha esposa, porque o João Marcos já é maior de idade. O João Marcos já é maior de idade. E ele comprou uma moto, a cidadezinha que é menor talvez do que o setor São José aqui. Se ele sai na moto, passa 5 minutos, a mãe dele está ligando. Onde você está, João Marcos? E ela fala bravo. João Marcos, onde você está? Ele não é nem doido de pôr no Viva Voz, porque ele passa vergonha se ele estiver perto dos amigos dele. Quando ele era mais novo, ele pedia, mãe, posso jogar a bola ali na quadra? Ah, pode. Passava 5 minutos, Marlene, vai lá ver como o João Marcos está, com quem que ele está. Então, assim, não é aquela coisa que sufoca, mas tem que ter esse cuidado com os filhos. Os pais precisam saber onde estão seus filhos, o que eles estão fazendo. Os pais precisam conversar com os filhos. E a palavra vai dizer em Tiago, capítulo 1:19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Deuteronômio 6:6, guarde as minhas palavras em teu coração, ensine-as com perseverança a seus filhos. Vocês estão entendendo? Guarde as minhas palavras no seu coração. Ensina a palavra com perseverança aos seus filhos. É fácil para os pais ensinar a palavra para os filhos, igreja? Não é fácil. Porque muitas vezes ele tem a tendência de ouvir o que está lá de fora. E Deus, pela sua misericórdia, às vezes ele coloca um amigo cristão, um colega que ainda vai compartilhar. Mas, infelizmente, às vezes acontece também do filho ser discipulado, ser doutrinado, ser orientado por quem não teme a Deus. E aí que está o perigo. Então nós temos a responsabilidade de falar a palavra, de ensinar, de discipular os nossos filhos. Quando eu era criança, não tinha, de um certo tempo, adolescência já tinha. Não que eu seja antiga, porque minha família era muito simples, mas a minha infância mesmo, quando era 8, 10 anos, nem televisão a gente tinha, irmão Glauber. Então, era ouvindo histórias do meu pai.
né? Escurecia, às vezes morava na fazenda, uma luz ali de lamparina. Você sabe o que é lamparina, né, irmãos? Quem sabe? Todos sabem, né? E aí, o que nós tínhamos para fazer? Televisão? Não. Rede social? Nós nunca imaginávamos na vida que ia ter rede social, internet. Eu escutar os conselhos do meu pai. O pai que me criou, foi meu padrasto. Ele me criou desde 1 ano de idade. Isso não sai da minha memória. Não sai da minha cabeça quando eu sentava e irmãos, isso é mágico, isso é especial. Não sai assim da minha lembrança, ele contando as histórias e ensinando, aconselhando. Irmãos, é algo tão maravilhoso. As brincadeiras que ele fazia comigo, eu não esqueço. Então nós estamos falando de quê? De comunicação na família. Infelizmente, algo que foi perdido, ou que está perdendo, comunicação na família. Sim ou não, igreja? Eu sei que muitos ainda desenvolvem a comunicação, mas a verdade é que hoje a correria, a falta de tempo de qualidade, a falta de tempo na mesa, isso tem influenciado muito de maneira negativa as famílias. As famílias estão enfraquecidas por falta de comunhão, por falta de diálogo. Porque as redes sociais, elas roubaram ou tomaram o nosso tempo. Sim ou não, igreja? Igreja, eu uso rede social. Olha que bênção que é a rede social. Eu mandei o link lá para a minha igreja, para os irmãos da igreja, estão assistindo lá pelo YouTube, né? Pelo Instagram. Olha a equipe de mídia, que coisa maravilhosa que é a mídia dessa igreja. Ativa nas redes sociais. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que ter sabedoria. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Não podemos deixar com que as redes sociais, que essas tecnologias, telas e telas e mais telas, tomam conta de todo o nosso tempo em família. Porque muitas vezes nós trabalhamos durante o dia e cansamos, é normal, chegamos em casa e a gente já vai para o celular. Sim ou não, igreja? E aí, irmãos, a gente vive dessa forma e deixamos de viver, às vezes, o melhor da vida, pastor Esquival. Às vezes é uma boa conversa, olhando no olho um do outro. É você saber como que está o seu pai, conversar com sua mãe. Eu separei uma imagem, a última que eu mandei para o pessoal da mídia, que eu gostaria, se possível, coloca aqui. Essa foto aqui, igreja, eu tirei lá em casa. O pessoal ali está na minha casa, sem eles ver. Aquela ali de cima, ali, ó, da minha esquerda, a primeira, é a avó Cidinha, é a avó da minha esposa. Mais de 80 anos de idade. Serva de Deus há muitos anos, viúva há uns 10 anos. Uma mulher que trabalhou muito na obra de Deus. Até hoje, com muita dificuldade, ela faz a obra de Deus, ela gosta de louvar, ela gosta de pregar, muito ativa. Mora em Goiânia. E já está com a saúde já bem debilitada. Mês passado, ela veio com a minha sogra nos visitar. Aí ali tem minha esposa e mais 2 cunhadas. E aí nós jantamos na casa da minha cunhada e eu falei, vamos almoçar na minha casa. E a minha esposa estava preparando o almoço, já começando a colocar algumas coisas na mesa. Vocês estão vendo aqui. O que chama atenção nessa foto que eu tirei, igreja? Eu acho que é a primeira vez que vocês estão vendo essa foto aqui, a galera lá de casa. O que chama atenção aqui? O primeiro moreninho lá do lado dela, o Raoni, neto dela, ele está grudado em quê? O João Marcos, que está aqui, segundo, aqui ó, grudado em quê? Celular. O Antônio, primo dele, mexendo no celular no cantinho aqui. Esse aqui é o Lucas, ao celular. Aqui é o primo deles, desses meninos aqui. Não, é o cunhado, né? É o Natan, com o celular, que não dá para ver.
Do lado ali é a esposa do Natan, também com celular. Do outro lado, mais por último aqui, eu não sei. Não, essa aqui é a filha do Natan, vamos dizer assim, porque ela é enteada. E do outro lado é a mãe da Ana Júlia, que é a filha do Natan também. E lá na ponta, Ana Laura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas na mesa. E a avó Cidinha, como é que ela estava lá? Sentadinha lá, coitada, com as mãos assim. Essa imagem, para mim, ela é chocante. Ela é chocante. Para muitos talvez não. E aí eu peguei, quando eu vi aquela cena, eu peguei o celular e tirei a foto, né? Aí eu fui tirar outra, eles viram que eu estava tirando, já disfarçou, largou o celular. Irmãos, 8 pessoas na mesa, com uma vovó de mais de 80 anos, poderiam estar aproveitando a sabedoria dela. Poderiam estar conversando com ela, pegando conselho, experiência, e ela ali constrangidinha, coitada, no cantinho dela, com a carinha, né, ela tem uma carinha boa, uma pessoa assim, dá vontade de pegar, levar para casa e ficar ali com ela. E ali, só observando todo mundo no celular. Sabe, irmãos, é falta de sabedoria, falta de comunicação. Sabe, isso aconteceu dentro da minha casa. Então, igreja, vamos ter sabedoria, vamos conversar mais, vamos dialogar mais, pais com os filhos. Sabe, lá em casa, graças a Deus, nós temos o costume de sentar na mesa, na hora do almoço, na hora do jantar. Senta na mesa. Vocês sabem, essa igreja aqui é bem instruída, como diz na palavra. Vocês sabem o poder que existe na mesa, numa refeição. Eu sei que por alguns motivos, às vezes de trabalho, horário, não é possível, mas sempre que possível, esteja à mesa com a sua família, converse com a sua família. Amém, igreja? E por fim, estou encerrando. Terceiro fundamento para ter uma família inabalável é não negociar ou não relativizar os princípios morais e também os princípios espirituais ensinados na palavra de Deus. Não relativizar, sabe? Não negociar, porque a palavra vai dizer em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso, o quê? Do vosso entendimento. Igreja, a verdade deve continuar sendo verdade. Amém? Nós estamos em tempos, como eu disse, pós-modernos, várias mudanças. E uma das características do pós-modernismo é questionar as verdades absolutas e colocá-las como se fossem verdades relativas. E quando se diz respeito à palavra de Deus, ela é uma palavra absoluta, é uma palavra imutável, não é uma palavra relativa. Vocês estão entendendo, igreja? Então, perante a palavra de Deus, o que é pecado, o que foi pecado, continua sendo pecado, vai continuar sendo pecado. Porque, irmãos, muitos eles negam a razão, negam a lógica, a ciência em defesa das suas ideologias. E, infelizmente, muitas ideologias e até mesmo práticas imorais têm entrado dentro das igrejas. Tem cristãos que estão se conformando e relativizando a palavra de Deus. Mas, igreja, digo a vocês, permaneçam no fundamento da palavra de Deus. Não negocie aquilo que é fundamental para a sua fé, para a sua família. Não negocie princípios morais nem espirituais. Não vou entrar em detalhe, mas vocês sabem que as nossas famílias, elas muitas vezes são pressionadas nas escolas, nas faculdades, na sociedade, nas redes sociais. Um dia eu trouxe uma palavra sobre o politicamente correto.
O politicamente correto está calando a boca de muitos profetas nesses dias. O politicamente correto está calando a boca de muitos cristãos. Sabe por quê? Porque basta você se posicionar. Basta você não ser igual à maioria. Logo já vem os adjetivos. Não, esse é um fanático religioso. Esse é um preconceituoso. Esse é um intolerante. E taxam você de adjetivos ali. Mas Jesus disse em Mateus 24, 35: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém, igreja? Então, não relativize. Siga a palavra de Deus. Passe o que passar, custe o que custar, seja fiel à palavra de Deus. A família é um projeto de Deus. Foi Ele que criou, e ninguém melhor do que Ele para nos orientar e nos ensinar sobre família. E nós estamos aqui falando sobre família, baseados na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe essa igreja de uma forma muito especial. Aquilo que eu talvez não consegui transmitir para vocês. Eu oro para que o Espírito Santo possa falar ao coração, à mente de vocês, possa trazer edificação ao coração de vocês. Fiquei muito feliz, pastor Esquival, por estar aqui, trazendo a palavra. Louvo a Deus por essa igreja que tem sido bênção na minha vida. Nós estamos ali em Marzagão, a 15 minutos daqui, igreja. Apenas 15 minutos. Fazendo a obra de Deus, servindo pessoas, servindo a Deus, servindo pessoas ali. E tenho aprendido muito com essa igreja, com a liderança dessa igreja. E convido vocês que puderem, qualquer hora, nós temos culto às quintas e aos domingos, né? A quinta-feira que não coincide aqui com o culto. Quem quiser dar um pulinho, nos conhecer a Igreja Batista Querigma, será um prazer muito grande. Já esteve conosco algumas vezes o pastor Esquival, o pastor Paulo Nascimento, os irmãos da equipe de homens, né? O irmão Glauber ministrando louvor, foi uma bênção. O pastor Ilquias ainda não consegui, porque ali é outro patamar, né, irmão? Ali vai ser difícil. São Paulo, Amazônia, Brasília, mas uma hora a gente leva ele lá. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Pastor, eu devolvo a palavra para você, que o Senhor esteja os abençoando de uma forma maravilhosa. Amém? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Glória a Deus, que Deus assim os abençoe em nome de Jesus.